Olá, tudo bem? Aqui é o Aslan Maciel do WP 24 Horas. Eu estou gravando esse vídeo para a gente dar sequência à série de posts começando com o WordPress. Então, a gente já falou sobre as duas versões do WordPress, a gratuita e a auto-hospedada. Você viu o que você precisava para começar com a versão auto-hospedada. A gente viu também como instalar o WordPress manualmente. E no último post nós falamos sobre os primeiros passos que você tem que dar após instalar o WordPress. Então, depois de instalado, configurado direitinho, provavelmente você vai desejar personalizar o seu site, o seu tema, para que ele fique de acordo com o que o seu projeto exige. Tá? E a gente vai ver como personalizar um tema usando um tema filho. Você sabe o que é um tema filho? A gente vai ver mais adiante nesse vídeo exatamente do que isso se trata. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver as duas últimas configurações básicas do WordPress. Tá? A gente vai ver como desativar os comentários nas páginas e a gente vai ver também como configurar os menus. A gente vai fazer também a preparação para a utilização de um tema filho. Tá? Então, a gente vai ver um editor de texto para que a gente possa editar os arquivos do tema. A gente vai falar sobre por que usar temas filhos e a gente vai ver também como criá-los, como ativá-los. O que você vai precisar para executar bem essa tarefa? Você vai precisar de algum conhecimento de HTML e CSS. Calma, você não precisa se tornar um programador. Eu, inclusive, vou deixar aqui embaixo um link para que você possa, caso queira, se inscrever num curso gratuito de HTML5 e CSS. Tá? O curso é muito bom, então vou deixar o link aqui para que você possa se inscrever. Tá? A gente vai precisar também do WordPress instalado. Então, se você acompanhou os outros posts da série até aqui, provavelmente você já tem o seu WordPress instalado. Tá? A gente vai precisar também de um cliente FTP. Então, no post 3, a gente viu um cliente FTP, no caso foi o FileZilla, e a gente aprendeu basicamente como utilizá-lo. Tá? Então, a gente vai precisar dele também para executar essa etapa. Você vai precisar de um software de edição de texto ou código. Tá? E eu vou te dar alguns links de alguns que eu recomendo. E a gente vai precisar também de um navegador web, é claro, para poder acessar o nosso WordPress. Então, como eu falei, a gente vai fazer agora os ajustes finais no nosso site WordPress. Tá? O que a gente vai fazer agora? Desativar os comentários nas páginas. No último post, a gente definiu uma página inicial estática. Nesse caso, a gente criou uma página chamada Home, tá? E nessa página você pode observar que ela tem um sistema de comentário aqui, tá? Que tem por título Deixe uma resposta. Então, a pessoa deixa o nome, o e-mail, o site e o comentário aqui para poder publicar esse comentário, tá? Então, como que a gente faz para desativar? A gente basicamente tem duas opções. Então, vamos aqui até o painel. A primeira opção é você editar página a página. Então, basta você clicar aqui em todas as páginas. E aí, digamos aqui que seja Home, tá? A gente vai clicar em editar. E aí, a gente tem aqui nessa guia opções de tela. Você vai clicar aqui e vai descer essas opções aqui, tá? Você vai marcar essa opção discussão. Ao marcar essa opção discussão, esse box aqui de discussão vai aparecer. Ok? Tudo que você tem a fazer é desmarcar essa opção aqui e permitir comentários. Tá? Então, depois de desmarcar isso aqui, você vai clicar aqui em atualizar. E aí agora a gente vai voltar aqui na página inicial e vai atualizar. Ok? Então tá lá. O comentário foi desabilitado na home. Tá? Vamos clicar aqui, por exemplo, na página de exemplo. Se você observar, está aqui, tá? Então, o sistema de comentário ainda está ativo nas outras páginas. A outra forma da gente desativar esses comentários
é através da edição em massa. Como que funciona isso? Você volta aqui na tela de todas as páginas e aí você pode selecionar todas as páginas que você queira desativar os comentários, tá? Se você quiser marcar todas, basta clicar aqui e aí você vai aqui nessa opção Ações em Massa, vai selecionar Editar e vai clicar Aplicar. Depois de clicar aqui em Aplicar, você vai ter aqui as páginas que você selecionou do lado esquerdo e algumas opções do lado direito. Se por acaso você quiser remover alguma página dessa listagem, basta clicar aqui nesse X, ok? Então, você vai vir aqui, por exemplo, em comentários, que é o que a gente quer fazer, e vai botar aqui, ó, não permitir. Tá? Então, todas essas páginas aqui não vão permitir comentários. Depois disso, basta clicar aqui nesse botão atualizar. 3 páginas atualizadas, vamos voltar aqui e atualizar essa página. Então tá lá, não tem mais comentário, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre o menu do site. Então, a gente viu nos vídeos anteriores, nos posts anteriores, que à medida que a gente vai adicionando páginas, automaticamente elas vão entrando aqui no menu, tá? Mas você tem a opção de editar esse menu. Claro que em cada tema esse menu aparece de uma forma diferente, tá? Nesse tema que a gente está utilizando, que é um tema padrão do WordPress, ele fica aqui nessa parte de cima, tá? E aonde que a gente vai configurar esse menu? Dentro da guia Aparência, você vai ter aqui a opção Menus. Então aqui nessa tela, nós temos duas principais áreas. Nós temos aqui do lado esquerdo todos os itens que nós podemos adicionar ao menu. E aqui do lado direito a gente vai ter a estrutura do menu propriamente dito, tá? Então, a gente precisa criar primeiro o menu. Nós não temos um menu ainda. Então, eu vou criar aqui o menu principal, tá? Depois de criar esse menu principal, eu vou clicar aqui em Criar Menu. Então, feito isso, aqui está a estrutura do nosso menu, ok? O que eu vou fazer? Aqui dentro da guia Páginas, eu vou clicar em Ver Tudo. E aí eu vou adicionar aqui as principais páginas para o meu site, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou marcar só essas 3. Depois de selecionar essas páginas, eu vou clicar aqui nesse botão Adicionar ao menu. Então, elas estão aqui, tá? Se você quiser reposicionar essas páginas, é bem simples, basta você clicar e arrastar, ok? Se você, por acaso, quiser criar um submenu, basta você arrastar um pouquinho para a direita aqui, ó. Então, à medida que ele esteja aqui um pouco mais à direita, significa que ele é um submenu, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai deixar aqui. Quando você arrasta, ele aparece aqui também subitem, ok? Então, digamos que a gente posicionou aqui corretamente. O que a gente precisa fazer? Definir a posição desse menu. Então, a gente vai vir aqui, ó, em Posições no tema e vai marcar aqui Menu Principal do topo. Tá? Então, a gente vai clicar agora em Salvar Menu. E agora a gente vai voltar aqui e vai atualizar. Então, tá lá. Home, Sobre e Blog. Ok? Então, é bem simples configurar esse menu. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a preparação para personalização. E a gente vai ver como configurar um tema filho, tá? Como eu falei lá no início do vídeo, a gente vai precisar de um editor de texto. Claro que você poderia utilizar, por exemplo, o bloco de notas do Windows. Eu, particularmente, no início, quando eu ainda estava aprendendo programação, usava muito bloco de notas, tá? Se você estiver utilizando o Mac, você pode usar o editor de texto. E eu vou deixar aqui alguns links dos principais editores de texto ou de código que eu recomendo. Por que eu digo editor de texto e editor de código? Se você utilizar um editor de código, ele vai te oferecer algumas funcionalidades que o editor de texto simples não vai te dar, tá? Por exemplo, a numeração das páginas, as cores
de acordo com a sintaxe do código, enfim, uma série de outras características que os editores de código utilizam, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como eu estou usando o Windows, eu instalei aqui, eu tenho, na verdade, o Dreamweaver 5 e eu tenho também o que eu recomendo que você utilize, já que o Dreamweaver é pago, eu recomendo que você utilize esse programa aqui, tá? Notepad++, o Plus++, eu não sei como é que chama direito, tá? Então deixa eu tentar fechar todos aqui, fechar todos. Então ele é bem parecido com o editor de texto simples, tá? WordPad, alguma coisa assim. E a gente vai trabalhar com esse editor de texto. Então vamos deixar ele aqui e vamos dar continuidade ao tutorial. Agora a gente vai acessar o nosso site através de um cliente FTP, tá? Então eu estou aqui com o FileZilla aberto e eu já conectei aqui no meu site, tá? Então aqui do lado direito nós temos o nosso endereço remoto, nossos diretórios e arquivos remotos, tá? E do lado esquerdo os nossos arquivos locais. Então a pasta que a gente vai trabalhar está aqui dentro dessa pasta Content, tá? WP Content. Então nós temos aqui alguns diretórios, tá? Dentre eles nós temos aqui o nosso diretório de temas. Dentro desse diretório de temas a gente vai trabalhar com esse aqui, tá? 2014. Então a gente vai trabalhar com esse tema aqui, que é o último, mais atual e que já vem pré-configurado na instalação do WordPress. Então, o que é um tema filho? O tema filho, na verdade, é um tema que você cria e esse tema ele herda todas as características de aparência, basicamente, e funcionalidade do tema. Então, do tema pai. Então, ele vai mostrar para você um tema semelhante ao tema pai. E por que isso é importante? Bem, a internet ela está em constante evolução. E com o WordPress não é diferente, tá? O WordPress ele sofre constantemente atualizações. Os temas, os plugins, o próprio WordPress, ele sofre atualizações. Então, toda vez que você faz qualquer tipo de atualização, os arquivos antigos, eles são sobrepostos, tá? E essas atualizações visam aumentar o desempenho, a segurança, as funcionalidades. Então, é importantíssimo manter o seu WordPress, assim como os temas e plugins atualizados. Mas, digamos que você tenha feito uma série de configurações de personalização do seu tema. Assim que você atualizasse esse tema, o que aconteceria? Com certeza, você perderia todas essas alterações, toda essa personalização, tá? Então, para isso que nós criamos um tema filho, para que você possa atualizar livremente o seu tema pai e você não vai ter nenhum tipo de prejuízo em relação à perda de alterações que você tenha feito de personalização, tá? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso com o passar do tempo aqui no vídeo. Você vai entender perfeitamente, tá? E se você tiver alguma dúvida, você vai também poder deixar um comentário e a gente vai estar ajudando na medida do possível, ok? Então, só para ficar mais claro, imagina, por exemplo, no WP 24 horas eu comprei um tema, ok? Para minha surpresa, esse tema é atualizado semanalmente. Às vezes, há semanas em que eles fazem mais de uma atualização, tá? Então, se eu estivesse mexendo diretamente, ou melhor, personalizando diretamente os arquivos do tema, o que ia acontecer? A cada atualização, eu teria que ir lá e reprogramar, reconfigurar todas essas personalizações, tá? Então imagina o trabalho que isso ia dar. Fora que eu ia ter que sempre manter um controle muito preciso disso, fazer talvez um arquivo, um changelog, alguma coisa assim, para que eu soubesse, melhor dizendo,
a cada atualização o que exatamente eu já fiz ou o que eu deveria fazer, tá? Então o tema filho vai nos ajudar exatamente nisso, que a gente vai poder atualizá-lo à vontade sem perder nenhuma personalização que é feita no nosso tema filho. Então vamos lá, como que a gente faz para criar o nosso tema filho, tá? Inicialmente a gente vai aqui, antes de editar qualquer código, e não se preocupe, você não precisa ser nenhum programador, nenhum expert, tá? Você só precisa prestar bastante atenção nos passos que a gente vai executar para que você possa criar o seu tema filho, tá? Então eu vou utilizar aqui a própria estrutura que eu já tinha criado aqui e vou aqui dentro da pasta temas e vou criar aqui um novo tema, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, criar a pasta e vou criar um tema chamado WP24H Shield, tá? Então, lembrando que ele está aqui num diretório local, tá? Então, se você criar diretamente pelo Windows aqui, pelo Windows Explorer, não tem problema. Só grave aqui o diretório onde está esse arquivo, esse diretório. E agora, a gente vai adicionar um único arquivo aqui dentro, tá? Eu já copiei o código aqui, então eu vou deixar o código também na página, mas basta você digitar exatamente esse código lá, tá? Então, nesse código nós temos aqui o nome, você pode dar o nome que você quiser, tá? Você pode dar aqui um nome específico ou pode utilizar da forma que eu utilizei aqui, usando o nome do tema pai e shield no final. Aqui você vai colocar o seu domínio, você vai inserir aqui uma descrição, vai colocar o seu nome aqui, uma página de perfil que fale sobre você e aqui é importantíssimo, tá? Essa linha aqui, template, você precisa colocar o nome do diretório do tema pai. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando nesse diretório aqui, tá? Então, é esse nome que vai para cá. E a versão 1.0 que a gente está começando a criar agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa URL, vou copiar e vou salvar como. Vou colar aqui a URL, tá? E aqui é muito importante, você precisa criar um arquivo chamado style.css, tá? É importantíssimo que o arquivo tenha a nomenclatura correta. Deixa eu ver aqui. Marcar aqui, ó, todos os tipos, style.css, e vou salvar. Tá? Então salvei, você pode observar que ele mudou de cor aqui, tá? Ele mudou, e isso é uma das vantagens de um editor de código, tá? Você pode, por exemplo, aqui, ó, minimizar aquele bloco ali de código, tá? Então isso aqui significa que é um comentário, mas basicamente o WordPress ele precisa identificar esse arquivo style.css para poder disponibilizar esse tema lá no painel, ok? E aí a gente vai vir aqui atualizar e tá aqui, tá? Aqui a gente pode voltar e nosso tema está aqui com um único arquivo aqui dentro. A próxima coisa que a gente precisa fazer é incluir uma linha aqui que vai informar para o WordPress aonde está o nosso arquivo de estilo, a nossa folha de estilo, tá? Que também é um arquivo CSS. Então eu vou colar aqui essa linha de código, tá? Que nesse caso, esses dois pontinhos aqui e a barra está voltando um diretório e ele está dentro desse diretório 2014.
ele está atribuindo um arquivo style.css, tá? Que nada mais é que dentro dessa pasta esse arquivo aqui, tá? Então você vai fazer um link. Na verdade, isso é como se fosse um link. Ele está importando a URL, ou seja, ele está importando aquele arquivo para cá. Então é como se você abrisse aquele arquivo style.css aqui numa outra guia aqui, copiasse o conteúdo dele todo e colasse aqui, tá? Então você não precisa fazer isso, basta você importar o conteúdo dele dessa forma, tá? E eu vou salvar esse arquivo, tá? Como eu falei, é importante que ele tenha o nome style.css. Então, o que a gente precisa fazer agora? Qual é o próximo passo? A gente precisa mover esse arquivo para o servidor. Tá? E como que a gente faz isso? Aqui no FileZilla, a gente vai voltar na pasta de temas. E você pode, na verdade, que dentro da própria pasta temas aqui, temas, você pode clicar com o botão direito e clicar criar pasta. Ou aqui, criar pasta, tanto faz. Tá? Ou você pode pegar aqui nesse caso e arrastar a pasta diretamente para cá. Se você clicar aqui em criar pasta, não tem problema. Você vai dar o mesmo nome aqui, WP24H-shield. Você pode dar o nome que você quiser para essa pasta, ok? E antes de dar ok, eu vou até te mostrar aqui uma coisa. Vamos voltar aqui no painel. Eu vou clicar aqui em temas, tá? Então, dentro da pasta temas, você pode observar que tem aqui 3 temas. Okay? Então, vamos voltar lá. A gente criou aqui. Vou clicar em OK. Ele acabou de criar. Vou dar 2 cliques aqui para poder abrir essa pasta. E vou dar 2 cliques aqui para abrir essa pasta. E vou mover esse arquivo style para cá. Basta eu fazer isso. Tá? Então, fazendo isso, o arquivo já vem para cá. Tá? Bem fácil. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no painel do WordPress e vai atualizar aqui. Então tá aqui, ó, apareceu o nosso tema, tá? No outro vídeo eu mostro para você como colocar uma imagem como essas aqui no seu tema, tá? Mas agora a gente pode clicar aqui para ver os detalhes. E aí você vai ver aqui, ó, que ele pegou o nome que a gente colocou, tá? Pegou a versão, aqui ó, coloque seu nome aqui, é porque em vez de colocar o nome, a gente colocou esse texto aqui, tá? Com um link para o seu perfil, aqui está a descrição, tá? Então esses dados que vão aparecer aqui, são os dados que você configurou aqui, tá? No arquivo style.css. Agora a gente vai clicar aqui em ativar. Agora a gente vai voltar lá no nosso tema e vai dar um atualizar aqui. Calma, é isso mesmo, tá? Então, o nosso tema filho foi ativado e ele trouxe exatamente todas as características do tema pai, ou seja, o tema que nós tínhamos anteriormente configurado aqui, ou melhor, é o tema que já veio por padrão no WordPress. É isso, hoje eu quis só introduzir o conceito para você sobre temas filhos ou Shield Themes. Nos próximos tutoriais a gente vai ver como de fato personalizar, tá? Mas espero que você tenha entendido, é bem fácil. Outra grande vantagem de utilizar os temas filhos é que ele acelera o desenvolvimento, tá? Então você já vai se habituando, ambientando com o jeito que o WordPress trabalha com os temas, como que funciona essa questão, a programação, enfim, mesmo que você não queira aprofundar, você vai naturalmente com o tempo já entender mais ou menos como que funciona. E eu digo que é a melhor forma de você começar o desenvolvimento WordPress, porque você não vai precisar criar nada absolutamente do zero. Então você já vai aproveitar alguma estrutura que se tem já dentro do WordPress para que você possa dar continuidade
e ir personalizando o projeto de acordo com a sua necessidade, tá? Então é isso. Nesse vídeo a gente falou um pouco sobre a personalização, começou a falar sobre a personalização utilizando temas filhos do WordPress. Espero que você tenha gostado. Eu recomendo que você se inscreva no nosso canal para que você receba as atualizações, os próximos posts, seja avisado dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. E se você achou ou achar que esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe com ele e espero que a gente se veja em breve nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.